Olá, tudo bem? Eu vim aqui trazer para vocês um esquema com um resumo de tudo que foi trabalhado desde o início do distanciamento social até a semana passada, tá? Então vamos começar falando do mundo bipolar até a multipolaridade. Então, o que foi o mundo bipolar e como que ele foi esse caminho para chegar à multipolaridade? Então, o bipolar, porque tinha dois polos de poder, né? Então, foi o período marcado pelo final da Segunda Guerra Mundial, onde a gente vai ter o mundo dividido entre o polo capitalista e o polo socialista, e dividido então entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, que era socialista. Então, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, a gente tem esse período que vai durar aí até por volta de 1989, 1991, né? Nesse período que a gente tem essa queda desse mundo bipolar. Então, a gente vai ter a Guerra Fria, que vai ser os Estados Unidos versus a União Soviética, que foi um período de tensão geopolítica entre a União Soviética e os Estados Unidos, né, e os respectivos aliados. Então, tinha o bloco oriental e o bloco ocidental. Oriental socialista, ocidental capitalista, após a Segunda Guerra Mundial. Já falei para vocês. Então, a Guerra Fria, ela vai ser marcada por alguns acontecimentos que, como vocês já sabem, não foi uma guerra assim armada, né? Foi uma guerra de ideias, ideológica. E a gente, dentro desse período, vai ter a chamada corrida armamentista e a chamada corrida espacial. A corrida armamentista era o quê? Era um país querendo produzir armas cada vez melhores que o outro. Então, a corrida armamentista, que está dizendo, é um processo pelo qual um país procura armar-se com o intuito de se proteger do outro e, ao mesmo tempo, se sente ameaçado, né, pelo aumento do poder do outro, ele investe para seu aparato de defesa. Então, cada vez mais ele vai produzindo para se proteger e por medo, né, do outro estar mais armado do que ele. E a corrida espacial, que também aconteceu nesse período, que foi a União Soviética e os Estados Unidos, né, pela supremacia da exploração da tecnologia espacial. Então, essa corrida espacial, ela foi responsável pela ida, né, do homem à Lua, do primeiro ser humano a pisar na Lua. Né? Então, a corrida espacial, a corrida armamentista e todo esse período de guerra foi responsável pelo surgimento de muita tecnologia, pelo desenvolvimento tanto da tecnologia como da ciência nesse período. Porque um queria disputar com o outro e acabou desenvolvendo muita coisa que a gente usa atualmente. Né? Então, isso durou, como eu falei para vocês, até por volta de 1991, e acabou como? Acabou com o colapso do socialismo. O capitalismo como predominou e continua predominando até nossos dias. O socialismo ele entra em colapso por uma questão de insatisfação. Né? Ele era um regime que era muito autoritário. Né? Não era para ser uma coisa e foi outra. Era para ser uma coisa onde todo mundo fosse igual, sem classe social e aquela coisa toda que vocês já conhecem, aquela história. Só que não foi isso, né? A gente sabe que ele foi um regime totalmente autoritário, onde a gente tinha uma classe política que tinha muito privilégio em relação à população e a insatisfação popular foi crescendo cada vez mais. E essa insatisfação, né, foi gerando um clima de tensão muito grande até ele entrar em colapso. Em 1989 tem a queda do muro de Berlim, que foi literalmente um muro construído na cidade de Berlim, né, na Alemanha, onde dividiu a cidade em duas, né, a parte oriental e a parte ocidental capitalista, né, e a oriental socialista. Aí em 1991 tem o fim da União Soviética, que aí marca realmente o fim, né, da Guerra Fria, com o fim da União Soviética, já que ela era uma das participantes. E a gente tem aqui a nova ordem mundial a partir de então. Né? A partir desse momento, a gente passa o mundo a não ser mais bipolar, nós não temos mais dois polos, né? Mesmo porque um polo deles foi dissolvido, e a gente passa a ter muitos.
Ah, mas não é só um, tinha dois, um foi dissolvido, então ficou só um. Ficou os Estados Unidos, né, como supremacia. Então pode se chamar unipolar. Mas multipolar porque junto com os Estados Unidos nós temos várias outras potências mundiais que vão a partir daí se destacar também. A gente tem, claro, os Estados Unidos como a primeira grande potência, é a primeira economia mundial ainda, tem influência cultural, não só econômica, mas influência cultural no mundo inteiro. A gente sabe disso, a gente é muito influenciado em várias coisas, né, pelos Estados Unidos. A segunda economia mundial é a China, que é muito interessante por ser um país considerado politicamente socialista, né, mas é um socialismo de mercado, é um socialismo político, mas com uma economia aberta, né? Então, um sistema totalmente diferente do restante do mundo. E consegue hoje ser a segunda maior economia mundial, mesmo com bastante desigualdade, né, gente? Porque a China é um país desigual e tem uma grande potência econômica, mas falando assim de política e de população, é um país desigual ainda, né? Aí a gente tem como terceira potência mundial o Japão, né? Terceira economia mundial, o Japão. O Japão teve muita ajuda dos Estados Unidos lá no final da Segunda Guerra Mundial para se reconstruir, e isso ajudou muito ele ser uma grande potência hoje, né? E aí um investimento muito grande também japonês na educação. É um país que preza muito a parte de educação, principalmente educação técnica, né? Educação para o trabalho, produção de mão de obra. Então, é um país que conseguiu se destacar por esses motivos. Aí a gente tem a Alemanha, que é a primeira economia da Europa, né? O primeiro PIB europeu, e o quarto do mundo, né? A quarta economia do mundo. Depois vem o Reino Unido, que é o segundo da Europa e o quinto do mundo, mas o Reino Unido já ocupou o primeiro lugar, né? O Reino Unido já foi os Estados Unidos de hoje. E hoje ele ocupa aí o quinto lugar do mundo, o segundo da Europa. Depois a gente tem a França que fica como terceira potência europeia também, a sexta potência mundial, tá bom? E agora a gente fala dos BRICS, né? O que são os BRICS? Os BRICS são potências emergentes, então não são países que estão desenvolvendo economicamente, estão crescendo, estão em expansão. Então, o que significa essa sigla BRICS? São as iniciais dos países que compõem o grupo, né? Que é o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, né? Aí a gente tem a imagem com o mapa e as bandeiras de cada um desses países que fazem parte do grupo dos países emergentes. São os países emergentes que mais crescem no mundo e os nossos líderes, né? De cada um desses países, do Brasil, da Rússia, Índia, China e África do Sul. Aí a gente vai falar da regionalização do mundo, né? O espaço geográfico mundial, ele vai ter várias formas de regionalização. A gente vai ver algumas que nós não usamos mais, que nós usamos lá no período da Guerra Fria, mas que caiu em desuso na atualidade, né? Então vamos falar aqui primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Então, esse tipo de regionalização mundial nós não usamos mais, né? O primeiro mundo era quem? O primeiro mundo são os países capitalistas desenvolvidos. O segundo mundo, os países socialistas. E o terceiro mundo, os países capitalistas subdesenvolvidos. Então, esse tipo de divisão ele foi muito usado no período de Guerra Fria. Tá? Hoje em dia a gente já não fala mais primeiro, segundo e terceiro mundo. Outra divisão também que nós não usamos, às vezes ainda é usada, mas não é tão atual assim, é a divisa entre países centrais e periféricos. Os países centrais seriam os países ricos e os países periféricos, os países pobres. Então a gente tem aí uma representação, um mapa mostrando esses países, aí em rosa os países que seriam ditos desenvolvidos
e os amarelos, os países subdesenvolvidos. Aí a gente tem uma projeção diferente, né, da projeção do mapa mundi que a gente está acostumado. Essa aí, não sei se vocês lembram, lá na primeira série, quando vocês estudam cartografia, essa é a projeção azimutal, é aquela que parte do polo, né? Então, a projeção começa a partir do polo norte e marca aí a representação de todo o planeta Terra. Tá? Então, aí é um tipo de representação mais fácil para a gente poder centralizar os países ricos. Depois a gente tem a divisão em norte-sul. A divisão em norte-sul, ela vai pegar, vai ter países que fazem parte do hemisfério norte, quando a gente fala em divisão geográfica, mas que fazem parte do hemisfério sul, no caso da divisão por critérios socioeconômicos, em norte e sul, por serem países pobres. Né? Então, e outros, como a Austrália, por exemplo, que estão no hemisfério sul, geograficamente falando, mas pertencem ao grupo dos países do norte por uma questão socioeconômica. Né? Também é uma forma que a gente usa muito pouco. A forma mais usada, a regionalização atual, são os países subdesenvolvidos, países emergentes e países desenvolvidos. Né? Então, a gente tem os países desenvolvidos, são esses países que estão em azul, né, são os países ricos. Os países desenvolvidos, aí tem Estados Unidos, Canadá, os países europeus, o Japão, a Austrália, a Nova Zelândia. Aí a gente tem em laranja os países emergentes, que são os países em desenvolvimento. Os países que estão crescendo, estão se desenvolvendo, mas ainda não são desenvolvidos. Aí vocês vão ver que a China está dentro do grupo do emergente. Por quê? Porque ela é a segunda economia mundial. Mas é igual eu falei para vocês, em questão de outros assuntos, né, de qualidade de vida da população e tudo, ela ainda não conseguiu o patamar de um país desenvolvido. E em vermelho a gente tem os países pobres subdesenvolvidos, tá bom? Então são esses os tipos de regionalização que a gente tem. E essa última que a gente falou é a forma que a gente usa hoje, né, que vai dividir esses países em desenvolvidos, emergentes e subdesenvolvidos, tá bom? Então era isso. Qualquer coisa que vocês precisarem podem me procurar, tá? Eu estou à disposição de vocês. E eu vou terminar com essa frase do Ariano Suassuna, que eu gosto muito, que diz assim, que o otimista ele é um tolo, o pessimista um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Né? Então, que a gente não deixe de enxergar a realidade, mas que apesar da dureza, né, da realidade atual, da dificuldade que a gente está enfrentando, que a gente não perca a esperança de que os dias melhores vão vir com certeza, né, e que a gente vai ter muita coisa boa ainda aí pela frente, tá bom? Então, até mais. Qualquer coisa, estou à disposição.